Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, pessoal do Facebook. Scuba Divas no ar, com mais uma live. Num grande dia como hoje, que é dia 8 de junho, onde a gente comemora o Dia Mundial dos Oceanos. Nós trouxemos uma pessoa incrível, que tem um trabalho, um estudo, um amor, uma paixão pela água, pelos mares e oceanos. Eu apresento a vocês a Patrícia Furtado de Mendonça. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Nonô. Boa noite, todo mundo. Que alegria, né? Porque depois de um dia inteiro com lives, webinários, milhares de coisas, ainda ter gente aqui é maravilhoso. 16 pessoas. Que lindo. Tá chegando mais um pessoal aí, deixa eu ver. Os resistentes, né? Guerrilha Já Oceano. temos mensagens aqui, deixa eu ver. Ana, admitir todos. Já só tá entrando bastante, já tem 16. Ver se tem mais gente. Desabilitem a sala. Tá. Guerrilha Oceano tá aqui 7 horas da noite. É muito amor pelo mar. Deixa eu desabilitar. Pronto. Assim todos entram. Aí, agora tá liberado. Lili Lodge também entrou. Ana Paula, Eládio. Karina. Liane A Lopes. turma tá chegando. Salve, Patrícia! Oi, Lili. Oi! Oi, Liliane. Oi! Boa noite, muito bem-vinda. Nossa futura palestrante. Sim, é um prazer fazer parte desse time maravilhoso. Pois é, daqui a pouco temos Lili falando das baleias e dos golfinhos. Bom, deixa eu colocar aqui. Quando você quiser, Nonô. Vamos fazer o povo esperar. Não. Já vamos começar, peraí. Tá. Majô, ok no Facebook? Ok. Boa noite, Bonfim. Boa noite, meninas. Boa noite, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem. Eu vou ver por que que tá aqui. Tem que desabilitar. Ué? Ai, vendo a Pipa que está lá em Portugal, era para eu estar lá agora, hein, Pipa? Era para a gente estar no Inovatom junto agora. Aqui. Por que que... desativar som. Pronto. Agora, cortei o áudio de todo mundo. Pessoal, eu estou cortando o áudio de todos, mas vocês podem fazer as perguntas que eu, na hora certa, né, que ela estiver falando, eu vou fazer a pergunta de vocês. Não vamos deixar para o final, não, tá? A gente quer um negócio mais interativo. E como ela é muito gente boa, ela já vai respondendo ali na hora. Vai ser bate-papo bem legal. Bom, minha amiga, já 19h06, acho que vamos começar os trabalhos, né? Bora. Então, pessoal, apresento a vocês a Patrícia Furtado de Mendonça. Ela é fundadora da Aquamater, palestrante, consultora e facilitadora de vivências aquáticas, atua na interface Artes, Educação, Sustentabilidade há mais de 20 anos. Desde 2001, conduz uma pesquisa teórico-prática sobre nossas memórias marinhas e as memórias da água. Então, Patrícia, eu passo a palavra a você, por favor. Nos encante e nos apresente seus estudos, seus assim trabalhos. Você me deixa com muita responsabilidade, Nonô. Nos encante, aí é coisa para baleia, né? Vamos lá. Você não disse que você é uma baleia, então nos encante. A minha alma é de baleia, de é minha paixão, meu sonho. Enfim, vamos lá. Nonô fez aí uma apresentação mais formal, né, que é aquela coisa careta que a gente costuma mandar, mas eu acho que o que é mais importante eu dizer para vocês, talvez quebrar as expectativas que a gente conhece. Eu não sou uma cientista, não sou uma oceanógrafa, não sou uma bióloga marinha, não tenho uma formação técnica ligada às ciências do mar. E aí, como é que eu estou aqui falando de oceano, né? Como se diz hoje em dia a moda, lugar de fala, que lugar de fala é o meu. Eu venho das artes, eu venho das artes plásticas, das artes cênicas, e foi no âmbito das artes cênicas, fazendo dança subaquática em apneia, na Itália, que eu comecei a perceber o mar de uma outra forma.
E era um trabalho muito intenso, uma pesquisa assim, 5 horas da manhã, ir para praias desertas, trabalhar em silêncio, para despertar no corpo as nossas memórias aquáticas. E foi aí que eu realmente percebi o mar e a profundidade, como eu nunca tinha percebido, como uma carioca que vivia na praia só, né? Entrar nesse universo do fundo do mar e com um trabalho que era de muita sensibilidade. Patrícia, só um pouquinho, Patrícia. Eu tive que cortar o áudio de todos. Patrícia? Oi, tô aqui. Eu tive que cortar o áudio de todos, porque algumas pessoas estavam entrando e com o som ligado, tá? Então, desculpa. Mas as pessoas me ouviram? Sim. Sim, sim. Sim. Então, voltando, eu estava, nesse momento da minha pesquisa universitária, fazendo essas vivências de dança subaquática em apneia, com as monofins, né, como as caudas dos cetáceos, e isso me levou a decidir fazer a minha tese sobre esse tema das memórias marinhas no contexto da dança no qual eu estava envolvida. Uma dança que não tem nada de coreografia e de estética. Era uma pesquisa ligada à osteopatia e à nossa expressão no mundo. Então, uma pesquisa sobre as nossas origens, inclusive as nossas origens aquáticas. E esse tema me acompanha, então já tem 20 anos das memórias marinhas, que se estendeu para as memórias da água. E aí, o que acontece? Tem uma quebra na minha vida, eu volto ao Brasil, me formei em 2004, fiquei 12 anos na Itália, voltei para o Brasil em 2005. E aí eu caio em outros universos. Eu queria fazer um doutorado sobre água e oceano, mais no campo da filosofia, mas também com trabalhos práticos na água. Mas chego no Rio de Janeiro, tinha que sobreviver, não sabia bem o que fazer. E me surgiu um convite para trabalhar numa ONG, coordenando um projeto de educação ambiental para 200 mil crianças e 10 mil professores de 5 municípios do estado do Rio. E aí, de repente, eu me vejo no universo da educação ambiental, né, da escola pública. E, de repente, eu caio na empresa privada, porque a empresa que patrocinou esse projeto me convidou para trabalhar lá na área da então chamada responsabilidade social, socioambiental, que depois virou sustentabilidade. E foi assim que eu tropecei no universo corporativo da sustentabilidade. Fui também para recursos humanos, trabalhar com treinamento e desenvolvimento de liderança, até que eu fui para o presidente da empresa dizendo: muito obrigada por tudo que eu aprendi, mas eu não sou peixe de aquário, eu preciso voltar para o mar. Eu estava me sentindo muito angustiada no ambiente corporativo. E aí eu saí de lá em 2010, então foram quase 5 anos, e começou uma nova fase na minha vida, que eu fui dar aula na PUC, dar aula de teatro e também numa pós-educação ambiental sobre a relação da arte com a natureza. Então, estava no meu ambiente artístico também, mesmo que dentro da educação ambiental. Comecei a traduzir livro, trabalhar como intérprete, organizar workshops, fazer milhares de coisas. E, de repente, em 2016, me deu uma crise muito grande, que era: qual o sentido disso tudo que eu estou fazendo? Eu tinha muitos chapéus, né? Fazia muitas atividades. E aí resolvi mudar a pergunta, que não era mais com a minha idade, tipo, onde focar? Algumas pessoas falavam: você tem que focar no trabalho de intérprete, você tem que focar na carreira acadêmica, você tem que voltar para o corporativo. Todo mundo dizendo o que fazer, né? Porque a sociedade quer te colocar numa caixa. Só que eu não sou de caixa. E aí eu mudei a pergunta, eu me perguntei: Patrícia, o que você mais ama na vida? Aí eu falei: isso é fácil, é o oceano, é a água. E aí eu entendi que eu podia fazer com que o oceano e a água fossem o eixo de todas as minhas atividades. Todo o resto era ferramenta em função disso. E eu entendi mesmo, para abrir esse discurso, e vocês vão entender por quê, né, que eu estou levando para o mundo do mergulho, eu sempre tive tanto do oceano. E quando eu falo água, eu falo em oceano que se deslocou. Porque a gente pensa: o que é a água do nosso planeta? É um oceano que evaporou, foi para a nuvem, percorreu o caminho, choveu, fez geleira ou não, infiltrou na terra, tem todo o ciclo hídrico natural, né? Então é o oceano que se desloca, que nos habita, que habita os animais, que habita as florestas. Depois tem um ciclo artificial, se você pensa nas empresas de tratamento de água, que levam a água para as nossas casas, que tratam os efluentes antes de voltarem para os rios, que vão voltar para o mar. Então, tem todo um ciclo da água, que é um ciclo do oceano também, né? Então, por isso que eu trabalho muito esses dois temas, que, na verdade, a água é um oceano que se deslocou para permitir a vida na Terra e que depois vai voltar para lá. E é por isso que a gente tem que cuidar. Então, a minha responsabilidade foi
o oceano me deu tanto, a água me dá tanto, é a grande paixão da minha vida. Então, o que eu posso fazer hoje para restituir o que eu sempre tive? E foi aí que nasceu a Aquamater. Mas eu não vou falar da Aquamater agora, eu quero entrar no tema, porque tem muita coisa para compartilhar, mas achei que valia, para quem não me conhece, situar um pouquinho qual é esse lugar de fala que eu tenho, né? Da onde que eu venho, né? Esses ambientes todos pelos quais eu passei, que me trouxeram um olhar atravessado, transdisciplinar também, sobre como enxergar o oceano, como um artista enxerga o oceano, como um mergulhador, porque eu também venho do mundo do mergulho, enxerga, como o cidadão comum enxerga, como as empresas enxergam, como o governo enxerga. Então, isso tudo está atravessado em todos os meus discursos e nos projetos que são para os mais variados públicos. Então, como eu falei para vocês, eu trabalhei numa empresa de energia, empresa privada, com o tema da sustentabilidade. Então, é daí que eu parto para trazer para vocês um pouco essa visão que está no meu DNA desde 2005, quando eu entrei para o ambiente corporativo também. Eu vou abrir, então, o PowerPoint para a gente ir direto para o conteúdo. Vamos lá, Nono. Eu vou compartilhar a tela e abrir aqui. Pode ser que a minha imagem congele, porque isso tenha acontecido, mas aí eu sigo adiante. Vamos lá. Okay. Eu te aviso qualquer coisa. Tá. Abriu? Abriu. Aqui só a apresentaçãozinha, né? Esse título, Cultura Oceânica, um novo olhar sobre a relação ser humano-oceano. É quase que um título roubado, porque isso vem mesmo da grande frase da cultura oceânica, que a gente vai ver daqui a pouco, que é uma grande pergunta, que é: como o oceano nos influencia e como nós influenciamos o oceano? Como água que somos, que algo chega, mas algo que a gente dá. O que estamos dando, o que estamos tomando, como esse oceano atravessa a nossa vida, mesmo que em seu deslocamento. Então, vamos lá. Ué? Peraí. Eu vou falar aqui, esses são um pouco temas, né, que eu organizei um pouquinho a apresentação. Vou dar uma introdução muito rápida sobre o que são os objetivos do desenvolvimento sustentável do Pacto Global, o que é essa Agenda 2030 da ONU. Vou falar, então, da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, do programa de cultura oceânica da Unesco, que é com o qual eu estou ligada, e aí eu chego no nosso mundo de oceano e mergulho, trazendo aqui as responsabilidades individuais e compartilhadas de todos nós e redes colaborativas, porque agora o nosso desafio é ser oceano, é trabalhar em rede, é um oceano e somos um time lutando pela saúde desse grande organismo vivo sem o qual a vida na Terra não existe, né? Então, vamos lá. Os ODS. Aqui, assim, uma apresentação careta, aquela frase meio padrão, para quem quer saber exatamente o que quer dizer essa coisa de desenvolvimento sustentável, né? Então, é um desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer suas próprias necessidades, ou seja, o meu ritmo de consumo, a chamada pegada ecológica, o que eu estou consumindo hoje do planeta, vai permitir que ele tenha capacidade para se regenerar, para que as próximas gerações possam fazer uso do que hoje eu faço? Então, essa é a grande direção desse tema do desenvolvimento sustentável. Aqui uma agendinha básica para falar para vocês esse nome, né, sustentabilidade. Ele aparece em 1972 no contexto da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano. Até curioso, né? Porque meio ambiente humano, que aconteceu em Estocolmo e que deu um start para várias ações. Foi um momento que o mundo, inclusive do business, começou a olhar sobre os impactos ambientais que estavam gerando, sobre as crises e os riscos ambientais do planeta, risco para os próprios negócios. Então, assim, a gente vai ter que proteger o ambiente. Não só porque somos bonzinhos, né? Mas porque a gente precisa dos recursos. Então, nasce uma atenção especial também das Nações Unidas a esse tema e esse nome começa a vir forte. Ele se fortalece durante a ECO 92, a outra conferência da ONU no Rio, em 92. E aqui que eu chego no Pacto Global para falar de ODS, em 2000, o secretário-geral da ONU, o Kofi Annan,
ele estava vendo que a coisa estava indo para um funil cada vez mais estreito. E era hora de fazer uma chamada para as empresas para que elas, de uma forma colaborativa, da maneira que fosse possível, pudessem alinhar as suas estratégias realmente para proteger o meio ambiente e ter a sustentabilidade dos seus negócios. Por isso que o nome sustentabilidade, ele vem baseado nesse tripé que é economia, social e ambiental, né? Eles chamam do triple bottom line, né? Então, a gente, às vezes, nós que somos mais, às vezes, ambientais, a gente pensa em sustentabilidade e você pensa muito na natureza, né? Mas, na verdade, tem que ter um viés social forte e o econômico. Essa é a grande chamada para as empresas também tomarem um rumo que seja de proteção para o meio ambiente. Eu não vou entrar aqui no que é greenwashing, no que não é, porque seria outro painel, mas só para a gente deslanchar. Então, Kofi Annan lança esse chamado, ele funda o Pacto Global, criando os então 8 Objetivos do Milênio, que eram já diretrizes para as empresas poderem trabalhar contra a fome zero, contra a corrupção, enfim, algumas coisas que vêm mais forte, luta contra a pobreza. E houve um avanço. Claro, problemas estão aí, pioraram, mas houve avanços. O setor empresarial começou, mesmo que na obrigatoriedade, por conta da competitividade das empresas, para poderem estar no índice Dow Jones, a Bolsa de Valores, as empresas começaram a se mover, a atender esses objetivos para se manterem competitivas no mercado. Então, é um norteador disso também. E aí as empresas começam a gerar seus relatórios de sustentabilidade, né? Depois entra o modelo GRI, que é um modelo internacional, que tem muitos indicadores e elas vão tendo que mostrar o que elas estão fazendo. Só que chegamos em 2015, batemos o tempo dos 8 Objetivos do Milênio, teve avanços, mas a situação foi se complexificando cada vez mais. Então, eles viram que era necessário criar mais objetivos. Então, daí que nascem, em 2015, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS. Essa Agenda 2030 é um plano de ação que está norteada por esses 17 ODS e cada um deles tem várias metas. Então, nós temos, aqui eu coloquei um desenhozinho, são 169 metas. As empresas, no final do ano, ainda mais as grandes empresas, estão lá fazendo seus relatórios e dizendo o que elas estão fazendo dentro de cada uma dessas metas, dentro de cada um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu gosto muito dessa outra imagem circular, porque essa daqui parece que até porque a gente vê o número, né, ou a sequência, essa lógica linear que a gente tem, ela parece que traz um grau de importância. Se a gente for ver, o oceano até, inclusive, está lá no 14, né, está lá no fundo. Então, eu gosto de trabalhar com essa imagem, que apesar dela ter os números, ela traz mais essa visão, né, da integralidade, da interconectividade entre todos esses ODS. Eles estão separados para facilitar o foco das ações, mas é óbvio que está tudo super conectado e integrado. Desses 17 que vocês veem, tem o 6 e o 14, que são os dois que mais especificamente tratam do tema líquido, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem o 6, que é o água e saneamento, e o 14, que é vida na água. Hoje, nos ambientes, assim, Fórum Mundial da Água, nos ambientes do Pacto Global, a gente vê muito esse slide daqui, que vocês veem que o verde e o azul estão na base de todos os outros ODS. Claro, porque sem natureza, sem recurso, você não tem urbanização, vida, indústria, educação, você não tem nada. Então, hoje, cada vez mais se enxerga essa necessidade de cuidar das águas em geral, porque sem água não tem vida, né? Então, a gente vai avançando nisso aqui. Só que eu não vou falar hoje para vocês de ODS 6, água e saneamento, vou só tocar rapidinho lá no final, porque é outro grande tema. Vamos focar no oceano. Aqui é só para mostrar para vocês uma logo, né, dessa Conferência do Oceano da ONU. A ONU faz a sua primeira Conferência do Oceano em 2017, em Nova York, e estamos muito tristes agora, porque com a pandemia, a outra conferência que ia ser realizada em Lisboa, agora em junho, nesses dias, ela foi adiada, né, para 2021 por conta da pandemia.
Inclusive, semana passada eu estava seguindo vários webinários do Fórum Econômico Mundial, porque eles falam, né, agora é momento de keep the momentum, mantém the momentum, para a gente não deixar esse calor e essa urgência de falar do oceano, não deixar isso arrefecer. Então, estão tendo muitos movimentos assim no âmbito da economia, do business também, não só ambiental, para falar do oceano. Está tudo conectado, né? Então, está para 2021 agora. E aqui, só para trazer essa frase da Sylvia Earle, ela fala no blue, no green, né? O verde sem o azul, ele é só amarelo. Então, a gente fala, até se vocês lembram daquele outro slide que eu mandei, esse daqui, né? A gente vê o verde e o azul na base. Mas a realidade é essa. Se não tiver o azul, não tem o verde. Sem a água, não tem floresta. E aí, outro dia eu postei isso no Instagram, e tem um cara que eu admiro pra caramba, é um estudioso de neurociência que fala da relação do nosso cérebro com a água, que aí ele pegou e postou no comentário, quando eu escrevi o no blue, no green, ele falou, Patrícia, yes blue, yes green. Eu falei, é isso, Wallace. E é esse cara aqui, que tem um livro que eu amo, que eu aconselho vocês a lerem, quem se interessar pelo tema, que se chama Blue Mind, né? Ele tem essa ciência da mente azul, que são estudos de neurociência que falam o que a nossa relação com a água, como a nossa relação com a água, em vários níveis, nos afeta. Não vou falar disso, mas só para vocês conhecerem e pesquisarem o trabalho dele, que eu acho incrível. Então, vamos lá, vamos para a década. O que acontece? A década, nós já estamos trabalhando na década, a ONU, ela organiza desde muitos anos, assim, você tem às vezes o dia, como do oceano, que é hoje, você tem o ano de alguma coisa, e você também tem as décadas, né? Então, e não é que uma década aconteça assim, agora entra do oceano de 20 e 30, e só de 30 vem uma outra década. A ONU, ela vai estabelecendo várias décadas para promover ações para combater os desafios ligados a essa temática. Então, por exemplo, a gente está agora entrando na década da ciência oceânica, mas, paralelamente, tem a ação da água, ligada à água e saneamento. Tem agora também, junto da década da ciência oceânica, a década da regeneração, da ciência regenerativa, não da ciência regenerativa, mas de toda essa cultura da restauração dos ecossistemas. E aqui, o foco da década é a ciência, porque é a ciência que tem que nos dizer o que está acontecendo e que ações preventivas nós podemos tomar para proteger esse grande corpo hídrico que é o oceano. E a frase que marca a década é a ciência que nós queremos para o oceano, a ciência da qual precisamos para o oceano que queremos. Então, a pergunta é essa, que oceano a gente quer? Né? E eu vou mostrar para vocês os princípios da década. Então, assim, o que a gente tem que fazer para ter esse oceano? Ciência, nos dê essa informação. E aí nós vamos vendo como cada um, nos seus vários campos de trabalho, pode atuar para tentar proteger esse oceano. Aqui entra a Unesco também. A Unesco está ligada, né, à ONU, mas você tem a Comissão Oceanográfica Intergovernamental, que é o IOC, que no Brasil é o COI, né? Inclusive, tem o comandante Frederico Nogueira, ele é um dos representantes da COI, ele que organizou um workshop importante que eu vou mostrar para vocês que aconteceu no Rio, em novembro, eu estava lá também. Então, assim, a COI, né, está trabalhando dentro do campo Unesco para promover a década. Tem uma série de ações, gente, que estão acontecendo já há alguns anos em função da década, que ainda não começou. O start dela é 2021, mas a gente já está ralando, trabalhando, porque tem que ter planejamento, né? Senão as coisas não acontecem. Então, é isso, né? A COI, da Unesco, responsável por coordenar o processo preparatório para a década, convidando a comunidade oceânica global a se engajar. Então, prestem atenção nesse termo, que a gente vai chegar no mundo mergulho. A comunidade oceânica global. E aqui tem um grande conceito que a gente está discutindo agora, porque, enfim, é histórico, né? A gente sempre falou em oceanos, considerando os 5 oceanos do planeta. Mas uma marca que a década está trazendo muito forte agora é a gente parar de falar em oceanos. A gente vê o oceano como
um oceano que une todos os povos do planeta, todos os continentes, é também uma água que circula. É um oceano com 5 regiões. Então, isso para trazer esse sentido de colaboração, de proteção, de uma atuação conjunta. Porque se a gente colocou fronteiras na terra, na água a gente não consegue colocar. Essas águas circulam, os peixes migram, as baleias rodam, né, por toda parte. Então, a poluição, as ilhas de plástico. Então, isso a gente está na hora mesmo de internalizar. É um oceano. Mesmo que por força do hábito, é normal, que nem o Dia Mundial dos Oceanos, está aí no plural, ok. Mas é uma mudança de mindset, começar a olhar para essa unidade. Então, por isso que a gente fala, é a década da ciência oceânica, ou então a década do oceano. E aqui, só para trazer essa frase padrão, a década fornecerá uma oportunidade única para que as nações trabalhem juntas para produzir uma ciência oceânica global necessária para apoiar o desenvolvimento sustentável do oceano que compartilhamos. Então, vocês veem essa marca da ciência que, mais uma vez, ela vem forte aqui na união dos povos, no compartilhamento de dados para uma proteção de algo que nos é comum. Inclusive, o oceano é a nossa maior ancestralidade, né? Todos nós viemos de lá também. Então, aqui... Só um comentário. Fala. Aldo Cristofoletti falou, excelente, Patrícia, um oceano com 5 regiões. Foi o que eu falei. Sim, eu sei. É isso mesmo. Mas de quem que eu aprendi essa frase? Do próprio Ronaldo. Gente, Ronaldo, eu vou ter uma fotinho minha com ele depois. Sigam esse homem, sigam tudo. Dê um Google nele. O Ronaldo é um grande articulador de tudo que está sendo feito no Brasil agora também, em função da década, da cultura oceânica. Então, fiquem ligados nele. Vou falar dele mais à frente. E é isso, ele também é essa marca, é um oceano com 5 regiões. É isso para a gente poder trabalhar junto. Aqui, bom, mais um print, né, da década, mas eu quis só... Isso aqui vai ficar disponível, vocês podem ler os detalhes depois, eu não quero ficar lendo, mas eu queria só ler isso que eu frisei em amarelo. Pesquisa interdisciplinar em todos os âmbitos. Mais uma vez, a transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, a colaboração, o compartilhamento de dados. Se a gente pensa... Oceano Atlântico, região Atlântico. Eu estou no Brasil, a África está lá do outro lado, os países que têm a costa voltadas para o Atlântico, mas esse oceano, como é que a gente pode compartilhar dados? Será que o que acontece lá acontece aqui também? Vamos ver como é que é isso, né? E essa pesquisa tem que avançar. É o compartilhamento de quem está na ciência, mas quantas ONGs com seus pesquisadores, com seus oceanógrafos, com seus biólogos, estão produzindo informações que têm que chegar. Então, é um momento também de promover o diálogo entre vários atores que estão trabalhando em prol do oceano. Não só... Então, a gente tem a academia, que às vezes está lá isolada, tem institutos de ciência, mas na ponta você tem um mergulhador que faz pesquisa, que está descobrindo muita coisa. Então, essa comunicação, ela tem que acontecer. Aqui, mais uma vez, frasezinha padrão, mas eu achei importante, né? O que é necessário? Engajar diversas pessoas e instituições para criar novas ideias, soluções, parcerias e aplicações. Então, a gente pensa cientistas, governos, acadêmicos, empresas, formuladores de políticas, indústrias e sociedade civil. E se a gente olha para o que são as comunidades, o que é a sociedade civil, aqui entra o nosso papel também, para não ficar só esperando chegarem as diretrizes de governos ou de empresas. A gente é uma força motriz disso tudo. É o nosso voto, é o nosso consumo e são as nossas ações no dia a dia mesmo, né? Vamos chegar lá depois. Aqui para contar para vocês o que está acontecendo nesse planejamento da década. Tem vários workshops que estão acontecendo ao redor do mundo. Eu participei do primeiro, o Ronaldo estava lá também, tinha várias pessoas do Brasil. O workshop do Atlântico Sul, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, na Escola Naval, com o apoio de Ministério, da Marinha, várias organizações envolvidas. E ele foi um. Então, a gente aqui, por exemplo, tinha pessoas de todo o Brasil, da Argentina, dos países da África voltados para o Atlântico Sul e de Portugal, mesas de trabalho discutindo o que a gente está vendo, que pesquisas estão sendo feitas, né? Conversando sobre tudo isso. Depois teve o do Atlântico Norte, depois o do Mediterrâneo, e tem outras datas aí. Agora a gente está nesse desafio da pandemia,
mas há uma agenda para que pessoas se encontrem nas diversas regiões oceânicas para a gente compartilhar, cara, para dizer o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, o que você encontrou, como é que a gente colabora, o que a gente faz junto, né? Então, aqui eu queria mostrar para vocês quais são os princípios que foram estabelecidos lá atrás para a década. Que oceano é esse do qual a gente precisa e que a gente quer construir, né? Um oceano limpo, aqui a gente enfrenta as questões ligadas à poluição, eu não vou entrar no detalhe, mas só para mostrar assim um pouquinho os quadros. Um oceano seguro, né? Falando de riscos, se você pensa nas grandes emergências climáticas, nas tsunami, inundação, então como é que a gente pode fazer saudável, que tenha resiliente, né? Para ter os seus ecossistemas protegidos. Produtivo, a gente tem todo o universo da economia, como eu falei, que não está fora disso, como explorar esse oceano, esse recurso oceano de forma sustentável, previsível, até porque você tem que saber como prever o que está acontecendo por conta da produção, por conta da proteção dos ecossistemas, para a segurança também, comunidades costeiras, se a gente pensa, tudo isso está junto, né? A gente pode ler separadamente, mas está tudo conectado. E transparente não tem a ver com a água transparente, não, mas com relação a essa transparência do compartilhamento dos dados. Inclusive, no Fórum Mundial da Água, agora, do Fórum Econômico Mundial, foi muito debatida essa questão, porque muitos estados querem reter informações por questões de segurança nacional. Mas até que ponto, né? Porque tem coisas que a gente tem que compartilhar para a segurança da vida no planeta. Então, temos que avançar em todas essas direções aqui. São sempre muitas caixinhas, né? As caixinhas dos ODS, as caixinhas agora da década, mas são nortes, né, que a gente tem. Olha o Ronaldo aqui! A gente estava junto lá, então, nesse workshop do Atlântico Sul. E quero falar do Ronaldo, porque ele teve um papel muito importante aqui. Como vocês viram, até então, nós tínhamos 6 princípios, né, da década, né, os outcomes. Mas o que esse povo da ciência está entendendo? A gente tem um gap de comunicação muito grande. É um pouco como a linguagem dos advogados. Os cientistas fazem pesquisas com números, com gráficos, a própria engenharia oceânica. Eu não compreendo. Como é que a gente vai envolver a sociedade falando com aquela linguagem? Não tem como. Então agora, gente, e aí entra vocês de novo, que eu vou falar depois, a comunicação, ela é central para a década realmente chegar na sua boa avalanche, no envolvimento da sociedade. Como é que a gente faz para traduzir para o nosso povo, no caso para mim mesma, por exemplo, quais são esses desafios dessa ciência oceânica? Então a gente teve aqui no Rio um workshop específico, foi uma coisa pontual daqui, dedicada à comunicação. Ele foi coordenado pelo Ronaldo, junto da Raquel Costa, da Escola Azul, depois eu falo para vocês. Foram 120 pessoas de todos esses países que têm a face voltada para o Atlântico, como eu falei, né? Porém, eu voltei com aquele slide depois, né, para contar uma novidade, é assunto fresco. O responsável pela Unesco, o Vladimir, esqueci o sobrenome dele, é um sobrenome meio difícil, desculpa. Essa semana, ele comunicou mais um princípio para a nossa década. E isso nos vem também trazer muita esperança para o que a gente, como sociedade, pode fazer. Ele anunciou esse An Engaging and Inspiring Ocean, porque, ok, é a ciência que norteia, mas a gente tem que saber inspirar e engajar essa sociedade para ela ser também a força motriz desse grande movimento, né? Para o oceano, para salvar esse nosso oceano, e salvar o oceano é salvar o planeta. E salvar o planeta é salvar a nossa espécie, porque o planeta vive sem a gente, mas a gente não vive sem ele. Então, vamos lá. Entrando agora no tema cultura oceânica, eu não sei se tem alguém de Portugal aqui, mas eu quis trazer como o termo também é traduzido no português de Portugal. Em inglês, Ocean Literacy. Não sei se eu estou falando muito rápido, Nonô. Eu meio que acelero. Não, também. Eu só estou falando que tem a Ana Filipa Sobral de Portugal. Pois é. Mas está aí, de Portugal. É a nossa Ana querida. Em Portugal, eles chamam o termo de literacia do oceano. Na verdade, aqui a gente tem uma saladinha, porque são muitos termos, né, para a gente falar de educação ligada às ciências do mar, né? O Ocean Literacy, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês assim um quadrinho de como, quando esse termo surgiu.
mas todos nós que trabalhamos, independentemente desse título, educação oceânica, educação marinha, alfabetização oceânica, educação das ciências do mar, em Portugal, literacia azul dos mares, todos nós estamos trabalhando por uma educação ligada ao oceano. Esse termo cultura oceânica foi uma tradução brasileira ligada ao termo Ocean Literacy da Unesco, né? Que em Portugal ficou cunhado como literacia do oceano, e para a gente aqui, cultura oceânica, que é o título também do kit pedagógico da Unesco, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas, assim, só para dizer, se a pessoa trabalha com alfabetização oceânica, ela não está excluída, ela é isso, né? Aqui a gente está falando de termos que vão norteando, às vezes, programas, projetos, mas somos nós educadores do mar, cada um com a sua qualidade, né? Deixa eu olhar a hora para eu... Tenho medo de perder a hora. Aqui, então, esse tema da cultura oceânica, para mostrar um pouquinho para vocês, ele começa a surgir mais, né? No começo do ano 2000 mesmo, ele é muito forte nos Estados Unidos, quando começa a se sentir uma necessidade de levar o tema do oceano para a educação formal até das escolas. Isso aqui vocês podem ver depois com calma, já que vai estar gravado, mas só para vocês verem, não é uma coisa de ontem, né? É um nome também, é uma expressão que ela já vem vindo, mesmo que paralelamente com todos aqueles outros nomes que a gente viu. E nesse ínterim começam a surgir também organizações, redes internacionais para dar suporte a esse tema da chamada Ocean Literacy. Aqui eu coloquei, esse slide, inclusive, eu peguei da Raquel, da Escola Azul, que é um slide que ela apresentou outro dia, que eu achei que ele era uma boa síntese cronológica para mostrar um pouquinho isso tudo, né? Vocês podem ver depois com calma, eu não vou ficar nele não, mas em 2017, para a gente ver ali, é quando tem essa primeira conferência também do oceano, organizada em Nova York para a ONU. E antes, workshops, conferências que aconteciam online, presenciais, as redes se formando, a Unesco se fortalecendo, criando o seu programa também de cultura oceânica. Aqui tem o nome de algumas redes, a EMCEA, a Canoe, a AMEA, eu vou mostrar para vocês, são redes de vários educadores dos países e dos continentes que se juntam para avançar nos seus programas, né? E estamos agora com uma latino-americana também, depois eu falo disso. Aqui é o portal da Unesco, visitem depois, tem coisas que ainda estão sendo atualizadas. Bom, aqui se vocês veem, essa mergulhadora é a nossa musa, Sylvia Earle, que está ali, é o portal de Ocean Literacy da Unesco, onde vocês encontram várias informações ligadas ao programa da Unesco. Como eu falei, tem muita gente trabalhando maravilhosamente em vários contextos, com várias organizações internacionais ligadas à educação. Mas eu vou focar aqui em qual é a visão da Unesco, é aquela com a qual eu, Patrícia, mais me identifico e que a gente está trazendo para o Brasil como uma marca também, né? Vou mostrar daqui a pouquinho. Vamos lá. Aqui tem o site, vocês podem ver depois, que é o oceanliteracy.unesco.org. A Maju está colocando aí no chat o link. Pode ir colocando depois, enfim. Então, aqui, botei uma premissa, né, para a gente começar a trazer esse tema da cultura oceânica mais próximo a nós, que nem todos nós somos cientistas, como eu não sou. Nossa vida e nossa rotina estão conectadas ao oceano. Nosso clima, alimento, história e economia são influenciados pelo oceano. Nosso relacionamento com o oceano deve ser reconhecido como uma cultura. Por isso esse termo cultura, gente. E aí, mais uma vez, esse tema, como eu influencio o oceano, como o oceano me influencia, que relação eu tenho com esse organismo vivo sem o qual eu não existo, que é um parente ancestral meu, de certa maneira, né? Então, é realmente importante a gente pensar nessa relação que cada um de nós, individualmente como cultura, estabelecemos com o oceano. Então, é muito interessante quando você começa a entrevistar pessoas e pensar o que é o oceano para você? Qual é a tua relação? Que memórias você tem? Que memórias dos teus avós vêm sobre a relação que eles tinham com o oceano? Então, é um mundo, é uma cultura mesmo. E cultura a gente também planta, né? Nesse sentido de constrói. Ela vem, mas nós podemos construir isso aqui. Uma cultura oceânica que também envolve, quer dizer, conhecimento, respeito, arte e costumes. Uma marca do programa da Unesco é que está trazendo fortemente
esse imprint da educação informal, da cultura, da arte, né? Porque como é que a gente chega na sociedade? Como eu falei, a ciência, ela é alicerce, mas como é que a gente alcança? A arte é um caminho de sensibilização. Hoje aconteceu o Summit da Unesco e ali você tinha artistas oferecendo meditações, filmes. A gente tem que tocar o cidadão comum que não conhece isso tudo, né? Então, essa é uma marca da Unesco e que abre espaço para nós também chegarmos com projetos que são disruptivos, que são out of the box, que estão também fora da educação formal. Vou falar disso depois. Então, esse engajamento da sociedade para reconhecer a influência do oceano em nossas vidas, para falar da sua importância, reconhecer a nossa influência sobre ele, pensar em nossos comportamentos e propor ações, políticas públicas, ferramentas inovadoras que ajudem a conservar o oceano e garantir a qualidade da vida das futuras gerações. Mas outra marca que a cultura oceânica na abordagem da Unesco traz é, ok, vamos falar sobre, mas vamos agir? O que a gente pode fazer? Né? Porque informação, todos nós estamos lotados de informação. O tio Google está aí, tem muita coisa que a gente pode encontrar na própria internet. Mas então a questão é, como tocar o coração das pessoas, como sensibilizar para mobilizar para a ação. Então esse é o grande desafio, é conhecer, mas para além de conhecer, fazer, agir. Então, o que cada um de nós pode fazer? Esses aqui são os princípios da cultura oceânica. Eu vou dar uma lida nele, porque eu acho que vale a pena a gente ler e internalizar isso, depois vocês vão ver. A Terra tem um oceano global e muito diverso. O oceano e a vida marinha têm uma forte ação na dinâmica da Terra. O oceano exerce uma influência importante no clima, regulador climático, né? Permite que a Terra seja habitável, né? Suporta uma imensa diversidade de vida e de ecossistemas. A biodiversidade oceânica, ela é muito maior do que a biodiversidade das nossas florestas. Se a gente ainda pensa em Amazônia e Mata Atlântica, mas o oceano é um jardim assim imenso, né? O oceano e a humanidade estão fortemente interligados. Então, aqui a gente tem a influência recíproca e a relação na construção dessa cultura. Há muito por descobrir e explorar o oceano, né? É o que a gente sabe, se conhece mais sobre o espaço do que aqueles 5% ainda só do oceano, né? Mais dinheiro é gasto para explorar o espaço do que o oceano. Está na hora, então, da gente conhecer, até para proteger. Aqui, vou beber uma água, beber um pouquinho do oceano que me chega. Patrícia, chegou uma pergunta aqui da Thaís, um comentário. Essa visão da arte como caminho é muito sábia. Fico feliz que isso está sendo tratado mais explicitamente. Tá. Repito, Thaís. É uma marca que a Unesco está trazendo muito forte, pela própria definição, né, da Unesco, que trabalha com educação e cultura, mas é muito também um olhar da Francesca Santoro, que é quem coordena esse programa na Unesco, que ela tem um olhar diferenciado. Hoje mesmo ela estava comentando no final do Summit, ela mesma falou, eu não imaginei que num evento formal da Unesco, ligado à ONU, eu conseguisse fechar um Summit com uma jovem propondo uma meditação para as pessoas sobre o oceano. Cara, isso é revolucionário. A gente está nessa hora de trazer a arte, de sensibilizar, né? Então, aqui eu coloquei um pouco os atores, né, envolvidos, né? O que a gente chama de sociedade como um todo, né? Então, a gente pode ter uma ação muito eficaz, vinda das escolas, das universidades, de ONGs e outros institutos, das empresas, do governo, mas também das comunidades e dos cidadãos comuns. É como eu falei, a gente está acostumado a pensar top-down, né? Tipo assim, esperar que governos e empresas façam tudo. Mas o que a gente lá de baixo pode fazer? Nós somos o verdadeiro motor disso. Claro, na verdade, é um encontro desses dois universos. Se a gente não tiver uma política, não tiver políticas públicas, não tiver um engajamento também desses grandes setores, é difícil a gente avançar. Mas o que eu quero dizer é, temos que sair do nosso lugar da inércia de esperar que o outro faça. Então, podemos fazer coisas e vamos ter proteção para fazer isso. Aqui para dizer, esse aqui foi um evento que aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, ano passado,
que se chamou Conexão Oceano, Comunicar, Engajar e Proteger. Foi um projeto da Fundação Boticário e que envolveu várias pessoas. E aqui, cara, eu quero mostrar para vocês, olha as pessoas que foram convidadas para falar. Não foi um evento simplesmente com cientistas, engenheiros ambientais e políticos. A gente teve também, né, uma velejadora, Isabel Swan, Wilfredo Schurman, né, do famoso da família Schurman, que sai com seu veleiro pelo mundo, Rico de Souza, surfista, e o Ricardo Gomes, nosso querido Ricardo, do Instituto Mar Urbano, que também é mergulhador. Essas pessoas tiveram voz num evento desse porte para falar sobre o oceano, para sensibilizar a plateia. Porque como é que a gente faz? Que essas pessoas aqui são pessoas que se fazem o trabalho que fazem, ou se a gente às vezes nem quer chamar de trabalho, mas de paixão, elas são movidas pelo coração. E é isso que a gente tem que mover. É isso que a gente tem que mover, né? Aqui uma frase da Francesca, da qual eu gosto muito, que ela coloca. Ela falou isso porque ela teve também no evento, né, falando da cultura oceânica. Quando eu preciso me conectar comigo mesma, eu vou para a praia e olho para o oceano. O oceano sempre foi uma fonte de inspiração para mim. E através do meu trabalho sobre a Ocean Literacy, a cultura oceânica, ajuda as pessoas a descobrirem sua própria conexão com o oceano, para que possam entender como protegê-lo para esta e para as próximas gerações. Olha que lindo. Ela que está tocando o programa de Ocean Literacy da Unesco, de cultura oceânica, e está falando de conexão do oceano, está falando de proximidade com o oceano. Não está falando de ter lido num livro um dado estatístico. E é isso que a gente tem que fazer. Por isso que eu estou falando para os mergulhadores aqui, vou falar mais disso daqui a pouco. Patrícia, a Ana Paula falou... Sim, Patrícia, muito importante a questão da comunicação para que a sociedade enxergue o quanto estamos interligados e o quanto o oceano nos interconecta a todos. É isso, Ana Paula. É isso, é isso. É isso. A Gente, Ana Paula colocou que é muito lindo, é impossível preservar sem haver engajamento emocional. Exato. E um desafio enorme que a gente tem aqui é uma coisa que eu vejo não só no Brasil, mas no mundo em geral. A gente vê mais projetos de educação, vamos chamar oceânica, sendo feito nas costas. Porque, claro, você tem a proximidade do mar, é mais fácil engajar. Só que a gente tem o desafio de engajar a galera que está no interior, galera que às vezes não só não vive na beira do oceano, mas que talvez não tiveram nunca a oportunidade, por milhares de razões, de viajar e de ver, uma vez que fosse, o oceano. E falar do oceano, a gente tem que falar para a galera que está lá dentro, né? Que está nos interiores também. Porque o oceano, ele não está só lá naquele grande aquário maravilhoso que nós conhecemos. O oceano está no ar que a gente respira, está na água que a gente bebe, está na água que a gente está na água que produz agricultura. Então, assim, a gente tem esse desafio de levar o oceano com esse olhar deslocado para a água também. Mas, enfim, aqui eu queria só mostrar, depois do evento da Conexão Oceânica, que aconteceu no Rio, logo na sequência, 2 dias depois ou 3, teve um evento que o Ronaldo organizou em Santos, né, para o lançamento do kit pedagógico da Unesco. Na verdade, o kit ele só saiu, ele está publicado tem pouco tempo agora na internet, mas foi um grande evento para continuar falando desse tema, né? Então, eles ali, a Francesca Santoro também participou, e foi lindo, porque foram 2 eventos. Eu, por exemplo, não estive fisicamente nem no Rio, nem em Santos, mas eu segui todos online. Eles foram colocados no digital. Do Rio foi a própria Fundação Boticário que organizou isso, e o de Santos foi a Oceano para Leigos, que é uma organização da TVNAN, esqueci o primeiro nome dela. Ela tem um trabalho lindo também de divulgação, ela transmitiu tudo por live mesmo, e eu consegui seguir. Então, ali foram discutidos, né? Cultura a Jana disse que é Mariana o nome. Oi? A colinha aqui da Jana Del Favero. Mariana o nome. Obrigada, Jana! Obrigada. Jana estava lá também no workshop da década em dezembro. É muito nome. Gente, eu tô quase 50, né? A cabeça é o tic-teco, às vezes, da curto-circuito. Então, eu tinha esquecido. Isso mesmo. Então, ela transmitiu tudo ao vivo. A gente falou disso. Eles falaram cultura oceânica, inovação social e cultura oceânica, mulheres na ciência,
galera? Scuba Divas, Liga das Mulheres pelos Oceanos. A gente está com uma potência entrando agora. Tem um grupo aí nascendo forte também, vou mostrar no final, que são mulheres da ciência do mundo inteiro e um movimento tocado por uma brasileira jovem também. É um momento mesmo assim, as mulheres estão tomando a frente, né? Se a gente pensa até na pandemia do coronavírus, os países que mais conseguiram dar conta disso tudo, Nova Zelândia, Finlândia, Alemanha, as mulheres estão aí, né? Tocando as coisas. Enfim, vamos pular aqui. Só umas fotinhas, porque esse daqui foi o workshop que aconteceu em Veneza. Eu tive a bênção, a sorte, graças a Deus, de ter sido convidada pela Francesca para participar. Acabei ficando na Itália 1 mês, participei de 2 workshops. Esse primeiro foi o Cultura Oceânica no contexto da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável da ONU. Aqui vocês veem a Francesca nessa foto, bom dizer, de preto é até complicado, né? Porque no inverno de Veneza, em dezembro, é branco, vermelho e preto todo mundo. Ela está aqui de óculos, no meio tem Ronaldo, que ele também estava lá, ele sempre... Meu Deus, como... Gente, não percam as falas do Ronaldo em lugar nenhum. Ele fala sobre essa temática toda com uma excelência, com uma articulação que é incrível. Então, ele estava lá, também fez uma fala linda. E Paulina Chamorro, uma das fundadoras da Liga, mulher aí que está nas Mulheres na Conservação, jornalista com uma produção de conteúdo e divulgação absurda, assim, sigam ela, por favor. E teve também uma outra brasileira, fomos nós, e teve a Naitê Barbosa, que é uma menina que tem uma ONG, eu esqueci o nome da ONG dela, ela está no interior do Rio, trabalha também com pesca, ela estava lá. E aqui embaixo eu quis botar essa foto, que tem a Raquel e a Patrícia, elas estão no programa Escola Azul. Então, busquem na internet informação, é um programa de literacia do oceano, de Ocean Literacy, cultura oceânica, que existe há 10 anos, patrocinado pelo Ministério do Mar e que tem na internet uma quantidade disponibilizada gratuitamente de conteúdo para trabalhar com crianças de todas as idades nas escolas. Então, assim, absorvam isso, tá lá, né? Não vou adiantar mais coisas agora não, mas assim, é um baita de um trabalho maravilhoso da Escola Azul. É benchmarking, é referência. Aqui, só para mostrar, né, esse workshop, eram 40 pessoas que foram selecionadas do mundo inteiro, de 23 países. Então, foi incrível. Para mim, foi uma honra poder compartilhar o que eu tenho feito pela Aquamater lá e ver pessoas das Ilhas Fiji, das Ilhas Maurício, de ilhas do mundo que eu não sei se eu vou conseguir visitar um dia, fora dos vários países também centrais, todo mundo compartilhando boas práticas, né? Por exemplo, um indiano maravilhoso que vive no Kerala, falando como que ele, de dentro da universidade, trabalhando com os cientistas, está trazendo conhecimento dos pescadores analfabetos de letramento, porque eles têm uma cultura marinha, às vezes maior do que a dos cientistas letrados, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma abordagem também que a Unesco traz forte, o entrelaçamento dos saberes, né? Porque... Cara, essas comunidades tradicionais indígenas costeiras, elas sabem muito. Elas, às vezes, conseguem prever o oceano, olhando a onda, olhando o vento, olhando as estrelas, mais do que cientista com todos os dados. Não estou desmerecendo. A ciência é importantíssima. O que eu estou dizendo é a importância do cruzamento dos saberes, né? Então, estava essa galera lá compartilhando suas boas práticas, uma coisa maravilhosa. Fomos apresentados, né, a cultura oceânica, introdução, visão, objetivos, começamos a construir planos de ação. Então, posso dizer que esse webinar aqui hoje, outros que eu estou dando, fazem parte do meu plano de ação para poder divulgar a cultura oceânica e a década também. Monitoramento, avaliação, fizemos muitos trabalhos de grupo, né? Foi incrível. Aqui um slidezinho, pode botar lá, Major, escolaazul.pt, não vou ler isso tudo, vocês veem no slide depois. Aqui traz um pouco essa abordagem da Escola Azul, muito bacana, vejam depois. E esse foi o segundo workshop. Aqui de brasileirinha estava só eu, porque como eu tenho esse passado, né, do mundo corporativo, para mim era muito importante estar ali, Francesca me convidou. Eu hoje também estou participando do grupo de trabalho Água, da Rede Brasil, do Pacto Global. Então, estou em diálogo constante com toda essa galera da água e do saneamento do setor privado, porque eu acho que é preciso promover essa sinergia, né, para a gente avançar no cuidado com o mar, pelas responsabilidades e os impactos também que eles
podem gerar ou podem minimizar, enfim. E aqui a gente falou, então, previsibilidade do oceano, economia azul, Blue Economy, as responsabilidades sociais, ferramentas para engajar a sociedade. Então, quer dizer, o recado que eu quero dar com isso é: as empresas estão se engajando nessa temática, vão ser feitos, a gente está sendo construído treinamentos para serem oferecidos às empresas sobre o tema do oceano e da década, e, além disso, as empresas vão ser convidadas a patrocinarem mais projetos de educação, cultura oceânica. Isso vai fazer parte das guidelines, das orientações. Então, olhem o que isso quer dizer. Isso nos dá possibilidade de sonhar em fazer projetos dentro do contexto da década. É a nossa vez, gente. É a nossa hora. O setor privado vai ter que responder a isso, até para ficar bem na fita. Ou porque tem o oceano no core business, ou porque acredita que ele tem que fazer isso. Tem empresas que são verdadeiramente engajadas, tem outras que podem não ser verdadeiramente engajadas, mas elas vão ter que responder por isso. Então, aqui abre um espaço para o que a gente pode propor. Vai ter que ter proposta de trabalho. O Summit, que aconteceu hoje da Unesco, vai estar todo disponibilizado online, ainda não sei onde, mas vocês podem assistir 4 horas de pessoas falando sobre cultura oceânica. Aqui, orgulho da Aquamater, como uma das organizações parceiras que ajudaram a fazer esse Summit acontecer. Para mim, é uma honra, um orgulho me ver assim, no meio dessas pessoas aqui. Quis compartilhar com vocês a minha alegria. E aqui, olhem esses nomes depois. São redes internacionais de educadores marinhos, né? O Canadá tem uma rede super forte, né? A Canadian Ocean Literacy Coalition, a Canoe. A gente tem aqui a EMSEA, tá aqui, ela é uma rede mais europeia. A National Marine Educators Association foi uma das primeiras. Ela atua muito fortemente nos Estados Unidos, mas em todos os países também. Vão fuçar isso daqui depois. A International Pacific Marine Educators Network, a Asian Marine Educators Association, e agora surgindo, tocada pela Yolanda Sanchez, lá no Chile, está partindo de lá, essa rede de educação latino-americana para o oceano. Eu não lembro agora, mas eu acho que já somos umas 150 pessoas. Qualquer um pode vir a fazer parte dessa rede. Então, é fortalecer, é trocar as nossas práticas. O que a gente está fazendo? Como é que vocês estão cuidando das baleias aqui? Como é que está cuidando lá? E o monitoramento dos corais, e as pesquisas da biodiversidade, como é que estão protegendo os ecossistemas? Como é que estão engajando as escolas? Como é que estão engajando a sociedade? Então, assim, busquem isso aqui, que tem muita riqueza de informação, encontros internacionais, e agora com a pandemia, que tudo migrou para o online, isso vai também ficar, né? Então, a gente tem uma possibilidade de troca de best practices, né, que é imensa. Vejam isso. E entrem também, se quiserem depois, podem entrar em contato comigo, eu coloco vocês em contato para entrarem na rede de educação latino-americana para o oceano. É a primeira da América Latina. Como vocês veem, as outras estão em todos os outros lugares. Aqui agora, lançamento hoje, não sei se o Ronaldo ainda está aí, ele está, assim, nossa, fazendo um trabalho incrível, foi lançado esse site, né, do MST. Está sim. Oi? O Ronaldo está presente. Ronaldo, se você... Eu estou falando, mas ele tem mais propriedade do que eu. Se ele quiser daqui a pouco dar um recado. Ele teve até um webinar hoje que ele lançou isso, né? Para falar da década, porque ele está organizando. Gente, pelo amor de Deus, fiquem ligados. Vem aí uma série de workshops para ajudar a gente a pensar nessas estratégias de ações dentro da década. Todo mundo vai poder se inscrever. Então, com calma depois, olhem aqui esse site, anota aí, né? Eu vou só mostrar aqui esses slides. Aqui vocês já veem as datas, né? 19 de agosto, vamos ver se vai ser presencial ou online, não sei. Onde estamos, a que ponto estamos. E depois, quando vocês veem nas outras datas, entre agosto e novembro, vai ter o workshop, região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. E depois dezembro. Cara, assim, é hora de criar rede, de participar disso, de entender
como a gente pode agir junto para fazer essa década acontecer. Porque uma marca que está chegando forte, estou repetindo a palavra do Ronaldo, para a década, a gente quer ser uma década de diferente. Tem várias outras décadas acontecendo. Mas o oceano inspira amor, o oceano, a vida depende dele. Então, bora juntar com essa paixão que todos nós temos pelo oceano, entrar nessas ações conjuntas da década. Porque mais somos, envolvendo os jovens, sobretudo, é força de ação. Não sei se o Ronaldo quer dizer alguma coisa. Se ele digitar aí a gente abre o microfone para ele, ou se ele está cansado, porque ele deve ter falado o dia todo hoje. Tem outra coisa dele que eu vou mostrar já, Ronaldo. Pode deixar. Aqui, então, e onde é que a gente entra? Eu vim lançando umas pistas, né? Mas eu queria dizer uma coisa. Bom, quem pratica as várias atividades aquáticas está em contato com o oceano, mas com os rios, com os lagos. Quem mergulha quer mergulhar em qualquer água, né? Às vezes tem quem gosta mais do rio, tem quem gosta mais do oceano, todas as águas nos conectam para o oceano. Mas eu queria trazer aqui, nós, mergulhadores, a gente aprende mais sobre o mar. Eu, pelo menos, eu aprendi muito mais nessa direta relação com a água do que pelos livros, simplesmente. Mas é ali que nosso coração é tocado. A gente tem uma possibilidade agora de dar voz a todo esse projeto da década, da cultura oceânica, que é gigante. Mergulhamos nas águas, gente. Então, aqui, assim, só para mostrar, tem vários esportes aquáticos, mas aqui, puxando a brasa para a nossa sardinha, bem metida, a maioria dos esportes aquáticos, eles se dão na superfície da água, né? Stand-up, natação, surfboard, rafting, enfim, tudo isso daqui, né? Canoa havaiana, o surf, o body surf. Claro, toda essa galera tá no oceano, tá nas águas. Mas a gente... Bom, aqui me vem sempre a voz da Bethânia cantando, né? Debaixo d'água tudo era mais bonito, não vou cantar, mas azul mais colorido, só faltava respirar. A gente vai lá para baixo. A gente não vê só o plástico que boia na superfície. A gente vê os corais brancos. No Rio de Janeiro, a gente vê a invasão do coral-sol. A gente está vendo o que está acontecendo com o ecossistema. A gente está vendo que a garrafinha não está só boiando, que as redes, a gente não está vendo só a foto dela sufocando os animais. Assim, quando a gente vê a foto ou na praia ou na beira do mar, a gente está vendo no fundo do mar. Então, a gente tem aqui, cara, olha o que a gente está vendo. Quantos de vocês já não viveram, não vou nem falar muito, dá vontade de chorar, quando a gente pensa, né, no desespero que é, que eu sofro com isso. Quando a gente vai mergulhar e vê essa nojeira, cara. Essa foto aqui embaixo é linda, é do João Viana. Vou fazer uma live com ele quarta-feira, que ele pegou em Noronha esse golfinho com essa sacolinha. Quantidade de animais morrendo, presos nessas redes, as redes fantasmas, essa nojeira toda flutuando. A quantidade, os quilos de plásticos encontrados nas baleias, nos golfinhos, deixa eu me segurar, nos tubarões. Toma uma aguinha, Patrícia. Pois é muito punk, cara. A gente está vendo isso, a gente não está só lendo. Olha o que a gente vê. Mergulhadores também fazendo limpeza do fundo do mar. É lindo fazer limpeza na praia, na beira da praia. Mas a gente está indo também para o fundo do mar. Galera do scuba, galera do apneia, para limpar o mar. Então, a gente tem aqui, eu acho que um poder muito, muito grande. Eu acho que a gente tem muito projeto para propor no contexto da década. Aqui 2 indicações rápidas, né? Estou chegando ao fim. É um filme do Craig Leeson, que é lindo, está no Netflix. Se vocês ainda não viram, ele é sobre o plástico, né? Um oceano de plástico. Vejam esse filme. Ele, para mim, é o melhor documentário focado nessa questão. E ele tem a fundação dele também, estão fazendo várias ações com parcerias. Filme punk. Nossa musa, né? Com a Sylvia Earle, com o filme Mission Blue, que também está no Netflix. Vejam. E quando vocês ouvem... Nossa, hoje ela fez uma fala dentro do Mission Blue, que também foi a coisa mais linda. Vejam os TED Talks dela, quem ainda não viu, pesquisem tudo que ela faz através da NOAA, mas ela tem uma história imensa de conservação, quando ela fala da tristeza dos lugares que ela viu, que hoje não existem mais. Nesse filme ela mostra, era no Pacífico, não lembro ontem, um lugar que ela foi revisitar há alguns anos, que ela tinha ido muitos anos atrás. Oi? Foi na Austrália, na Grande Barreira de Corais.
Yes. Ela tinha estado lá muitos anos atrás e viu uma biodiversidade absurda, aqueles corais lindos. Ela voltou, tudo branco, tudo morto. Então, assim, é muito punk o que está acontecendo. Então, ela é uma fonte de informação. Tem um livro dela, eu tenho aqui também, que é lindo. Tem a tradução para o português. Leiam esse livro dela. É uma fonte de informação. Ela é uma grande inspiração para o engajamento também. E aqui, não vou falar de água e saneamento, mas só para a gente lembrar daquilo que eu falei. Aqui tem um rio. A água desse rio veio do mar. Essa água daqui vai para as nossas casas. Que produtos a gente está usando, sabe? Eu mesma, eu estou numa transição, eu estou longe, eu não sou a ativista perfeita, não. Eu não sou ativista. Tenho que mudar muita coisa na minha vida também. Mas qual é a minha parcela de responsabilidade sobre o que eu tô lançando na água que sai da minha pia, da cozinha, do meu banheiro, do meu chuveiro, que as empresas de tratamento de água não têm tecnologia para filtrar. Isso tudo vai para o mar. Então, assim, está tudo conectado. O ciclo hídrico natural com esse que eu chamo ciclo hídrico artificial. Está tudo conectado, né? Por isso que eu falo, é o ODS 6 junto do ODS 14. E aqui, só para a gente lembrar, hoje em dia, o plástico é o grande inimigo, né? Porque ele é muito visível, né? Ele é terrível. Mas não se esqueçam que a gente tem uma forte poluição química, biológica e térmica, né? Tudo que vem da agricultura, tudo que sai das nossas casas, mas também a biológica. Se a gente pensa a quantidade de remédio que hoje todo mundo toma, e aí você faz xixi, você faz as suas necessidades, isso vai, e isso também não é filtrado pelas empresas de tratamento, isso vai para o mar. Ou então zonas turísticas, com uma quantidade imensa de turistas, as mulheres tomam pílula anticoncepcional, fazem xixi, cara, está um problema nos ecossistemas dos peixes ali. Alguns peixes não conseguem mais se reproduzir, porque os hormônios assimilados, hormônios que vêm das pílulas das mulheres, está destruindo comunidades de peixes. Então, assim, não é só o plástico. A poluição, e eu nem coloquei a sonora aqui. Se a gente pensa no problema da migração das baleias no mundo por conta do sono dos navios de prospecção de petróleo ou da poluição sonora de todo o transporte marítimo. Então, lembrem que existe um invisível. E a gente que mergulha sabe, né? Quando a gente está lá no fundo e ouve aqueles barulhos, é um desespero. Então, aqui só para olhar, né? Tudo isso que chega no nosso oceano, das pílulas, essas embalagens loucas que a gente vê, uma tangerina. Gente, qual é a preguiça? A natureza já fez uma casca. O que a gente tem que botar no isopor e no plástico, né? Que produtos a gente está usando? Que produtos a gente está comprando para comer? Estou me colocando aqui. Eu estou falando isso para vocês, mas eu estou falando para mim. Porque eu também estou na transição e agora, durante a pandemia, quando eu vejo o lixo que eu estou gerando, eu tenho vergonha de mim mesma. Porque agora é um momento particularmente desafiador para todo mundo, né? Aqui para mostrar, nossa, 10:10, vou avançar mais um pouquinho. Estou falando, a gente fala muito da sacolinha de plástico, da garrafinha de plástico, mas se vocês olham esse quadro aqui, o grande vilão do microplástico vem das fibras têxteis, da nossa roupa. Não só da roupa que a gente joga na máquina de lavar, mas, assim, mesmo não colocando na máquina de lavar, as coisas que têm fibras sintéticas estão saindo lá também. Então, isso tudo está no lugar do invisível e é o que mais impacta, como microplástico e nanoplástico, no nosso ecossistema, e que é absorvido por toda a cadeia, né, alimentar e que volta para a gente. Tem pesquisas que dizem que a gente já está, que por semana, mesmo a gente não comendo peixe, por exemplo, a gente já ingere, não vou nem entrar nisso no detalhe, um cartão de crédito de plástico. Não vou nem falar dos efeitos disso para a saúde, porque nem eu sei e a ciência ainda está estudando. Tem pergunta, Nonô? Tem sim, tem várias. Quer entrar agora ou eu chego agora nos mergulhadores? Estou fechando. Vamos, fecha e aí eu faço as perguntas. Tá. Seguindo. Mergulhadores, o que vocês podem fazer? Essa é a grande pergunta nesse cenário. Cara, nós somos, como eu falei já ali, nós somos as testemunhas oculares do que está acontecendo. Eu sou muito influenciada eu acabei me tornando embaixadora de uma organização internacional de sereias baseada em Hong Kong, a Mermaid Federation International. Eles atuam, cara, é uma formação de sereia, mas que não é só, eles não estão tratando só uma questão de estética, de beleza, a sereia,
têm a prática do mergulho como esporte, mas no currículo dos módulos do curso deles, eles trazem educação ambiental. Porque se você se forma como sereia e atua como performer ou o que for, você tem a obrigação de falar sobre o que você vê. Então, olha o espaço que nos abre aqui, o que está sendo aberto na Ásia, que a gente pode abrir muito forte no Brasil, os mergulhadores também, o que eles veem. Eu vejo que os asiáticos, os mergulhadores asiáticos estão super envolvidos com a causa ambiental. Eu não sinto isso forte no Brasil. Quando eu saio para mergulhar, eu vejo que as operadoras, os lanches são basicamente Coca-Cola, batata frita, descartáveis. Eu queria fazer um convite a vocês, como transição de começar a olhar. Eu sei que para a gente que ama mergulhar, o oceano é um grande playground. Mas olha isso tudo que eu estou falando aqui. A gente quer mergulhar no plástico também, a gente quer mergulhar nessa nojeira, a gente já vê que tem ecossistemas que já não estão o que eram. Então, assim, o que a gente pode fazer? Quais são as nossas responsabilidades? Mas aqui, cara, o que a gente pode fazer? E aqui, trago o Ronaldo de novo. Hoje ele lançou também esse programa, esse é para as escolas. Vão nesse site depois, maredeciencia.com.br. Desafio: Oceano na Educação, Fórum Brasileiro dos Jovens Embaixadores do Oceano. Então, de um lado, temos a possibilidade de uma série de ações que se abrem, nas quais os mergulhadores podem se engajar, dentro da educação informal, mas também dentro da educação formal. Aqui eu botei nosso querido coronavírus, né? Enfim, querido, entre aspas, e a logozinha da década. Porque a gente sabe, o que eu queria dizer é, o mercado do mergulho agora está super afetado com a pandemia, né? Como é que vai ser a higienização dos equipamentos, a quantidade... Se já é caro mergulhar um bando de gente num barco, que preço não vai ficar daqui a pouco? Então, a gente sabe que tem escolas que ou já fecharam, que estão fechando, ou que vão fechar. A gente sabe que é um imenso desafio para a gente mergulhar. Os mergulhadores que não têm outra fonte de renda, por exemplo, e que têm no mergulho a sua profissão, como é que eles vão fazer? Então, eu quero dizer isso, cada oportunidade, cada problema abre também um leque de oportunidades. Se o mergulhador, talvez, não possa mais ganhar o seu dinheiro só com o mergulho, porque a quantidade de trabalhos vai baixar, olha o mundo que se abre para você, mergulhador, testemunha ocular do que está acontecendo. Porque muitos educadores ambientais têm o conhecimento numérico, literário, mas às vezes não são bons como comunicadores, não sabem transmitir a paixão pelo oceano. Quem mergulha tem paixão. Então, eu realmente, de verdade, eu vejo uma possibilidade imensa de mergulhadores se engajarem em ações realizadas por ONGs ou por escolas, educação formal, informal, não informal, para poderem entrar como as grandes celebridades também da década, dizendo, eu vi. A pessoa que diz, eu vi, não é a foto, não é a televisão, não é o livro. Vocês viram o plástico, vocês viram as contaminações, os corais brancos. Então, eu acho que vocês têm um poder que talvez vocês não tenham ideia do que vocês podem fazer no contexto da década, por amor ao oceano e para a própria sustentabilidade econômica também. Então, fiquem ligados em todos esses projetos, porque os comunicadores são necessários. Comunicadores, não só os que escrevem ou publicam nas redes sociais o texto. E aí a força dos jovens, cara, também. Então, assim, se engajem, olhem o que está acontecendo. Para fechar, educação. A gente tem educação formal nas escolas, como esse projeto aqui que o Ronaldo está lançando com Maré de Ciência, mas a gente tem o campo do informal, que podem ser projetos de ONGs, ações pontuais, ou não informal, a nossa educação no nosso dia a dia. Saiu num barco, a pessoa comeu a batata frita, ou comeu sua Coca-Cola no copinho descartável, isso voou. Cara, leva tua garrafinha, leva teu copinho reutilizável. Cuidado, terminou o pacotinho de sei lá o quê, do biscoitinho ou do que for, se aquela é a comida, coloca no lixo. Essa é uma educação informal também que a gente pode fazer. Voltei com aquele quadro que eu já mostrei e vejam onde vocês, do mergulho, seja que trabalhem com ciência nas ONGs, com pesquisa, porque muitos mergulhadores são cientistas, mas ou não, ou que são só amantes. Olhem onde vocês podem se inserir para desenvolver projetos ou entrar em parcerias com outras pessoas.
Aqui eu não vou ler isso não, porque vai ser muito para agora, mas é um quadro que vocês podem ver depois, que vocês sabem quantas coisas o oceano nos dá, quais são os desafios que nós temos, o que devemos fazer, o que é essa economia azul que cada vez mais olha o oceano como um recurso. Só que, se eu vou no perigo, por exemplo, que está entrando mais forte ainda agora, a exploração do leito marinho para pegar minério, o que acontece? Eu vou explorar uma área não protegida para pegar esse minério, mas eu vou criar um impacto em quem está com a aquacultura, em quem está fazendo pesca. Então, assim, aqui tem muitos efeitos, uma coisa impacta na outra. Galera da aquacultura, que às vezes usa também contaminantes, né, que são nutricionais, mas isso depois vai impedir outras comunidades de pesca, ainda mais as tradicionais que estão na costa, que são vulneráveis. Aqui é um mundo que daria para eu falar para vocês muito, mas eu já estou avançando muito na hora. Convido vocês a lerem isso daqui depois, né? É o que vocês sabem, mas vale a gente rever, lembrar, para falar disso para as pessoas, na nossa educação informal do dia a dia e nos projetos não formais ou formais também. Tem muita coisa para fazer, gente. Responsabilidades individuais ou coletivas, compartilhadas. Eu já falei, governo, empresa, indústria, escola, mas e eu? O que eu estou fazendo, né? E aqui, acho que só para fechar, o consumo é um ato político, o nosso voto também, mas o que eu estou comendo, o que eu estou comprando, o que eu estou descartando, não adianta só a gente pensar, isso é reciclável, porque o que é reciclável, às vezes não é reciclado, e está lá, no lixão, vai no fundo do mar. Vocês já viram as fotos dos cemitérios de pneu? Sim, tem um cemitério, que eu não lembro o nome agora, que ele fica... no Pacífico também, só com restos de satélites que foram lançados para o espaço. Ok, aqui não está na nossa mão, mas muita coisa está na nossa mão, sabe? Então, é um convite. E eu acho que eu botei essa foto assim de novo do coronavírus, porque é um divisor de águas para a gente agora, né? Não vai ter normal, eu não quero falar em novo normal, eu não gosto dessa expressão. Eu acho que eu prefiro ser ingênua, ser otimista e pensar que na minha pequena atuação eu posso mudar o mundo. Cada um de vocês, agindo localmente, pensando globalmente, pode mudar o mundo. Cada pequena ação é importante. E agora, redes colaborativas, não se esqueçam, o oceano é um e nós somos um time também. Aqui são redes, eu coloquei algumas redes colaborativas às quais eu estou ligada. Na verdade, desculpa, não são projetos, Scuba Divas. Olha o que a Nonô está fazendo aqui, juntando essa comunidade de mulheres. Aqui tem essa MFI, essa rede de... Nonô e Majô. Nonô e Majô, porque eu tô te vendo aí, né? Acabei falando só de você. Majô, Nonô sem Majô, Majô ajudando aqui para isso tudo acontecer. O Adex Ocean Festival, gente, é um festival de oceano que acontece durante o ano inteiro em toda a Ásia. Pandemia rolando, tudo cancelado, migraram para o online. Tem mergulhadores do mundo inteiro, dando webinários maravilhosos sobre todos os temas. É uma grande rede colaborativa. Eu já dei alguns webinários para eles, vou continuar dando. Vejam o que o ADEX está fazendo. Liga das Mulheres pelos Oceanos. Já são, acho que umas 350 mulheres nessa rede. Entrem, vejam. A rede de educação latino-americana. A Escola Azul, que não é exatamente uma rede, mas ela trabalha em rede, junto de tantas outras organizações, não só em Portugal, mas se expandindo pelo mundo. SOA é a Sustainable Ocean Alliance, projeto lindo da Daniela Fernandes, com hubs no mundo inteiro, um engajamento dos jovens, que é a coisa mais maravilhosa. E eles agora, eu já dei um webinário para eles também, eles têm, por exemplo, a rede de quem fala a língua portuguesa. Então, uma rede que junta Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe. Entrem nos workshops deles. Tem a rede também de língua espanhola, tem o Global Inglês. Ocean's Voice, gente, vê essa menina... Luciana, uma mexicana de 17 anos, ela é a coordenadora do grupo de trabalho do oceano da Iungo, que é uma rede também de jovens que pertence à COP, que está trabalhando com o clima.
é uma baita líder, uma menina que está fazendo um trabalho incrível, juntando jovens do mundo inteiro. Se der tempo, eu mostro depois um videozinho que a gente fez agora. Então, assim, movimento, vejam o que os jovens estão fazendo. Eu digo, eu quero trabalhar com os jovens, eu estou aprendendo pra caramba. Eles estão chegando com essa vontade de mudar, com essa força, com essa paixão. Vejam, aqui em cima, nascendo agora, vocês ainda podem entrar, Women in Research Growth, uma outra brasileira jovem que está em Harvard, formando uma rede que já tem 150 pesquisadoras, mulheres, cientistas que trabalham com o oceano. Então, fiquem ligados nesses movimentos. Eu estou falando desses de mulheres também porque está entrando forte, mas sem excluir os homens, claro. E aqui é uma rede com a qual eu colaboro desde 2018, a Waterlution. Eles saem focados no água e saneamento, mas eles estão abrindo também para toda a questão do oceano. Eu vou dar palestras para eles em novembro para o Brasil e de junho a novembro para o Water Innovation Labs Global, em inglês. Eles que trabalham, que veem a água como recurso, mais ligados à água e saneamento, já estão olhando para o oceano, porque sabem que não dá mais para fugir disso. Então, esses são alguns nomes assim que eu trouxe de redes com as quais eu tenho uma forte relação hoje. Então, aqui é uma coisa mais pessoal, mas quis compartilhar com vocês. Fechei. E essa é uma frase que eu costumo colocar nas minhas apresentações, que é: foi no fundo do mar, mergulhando e dançando em silêncio, que aprendi as coisas mais importantes que hoje eu sei sobre a água. Ela foi e continuará sendo, sempre, minha maior mestra. É para seu ventre que volto, ventre da água, eu digo oceano, né? É para seu ventre que volto toda vez que preciso integrar no corpo o que os livros vão me contando, o que vou aprendendo pelo caminho. É lá que tudo faz sentido. E é desse lugar que eu saio para compartilhar com o mundo o que tenho a oferecer. Vocês, mergulhadores, saem de lá também. E é de lá que vocês podem comunicar com o mundo sobre a saúde do nosso oceano. E é com essa paixão que vocês também podem desenvolver seus projetos ou serem parceiros de projetos dos outros para cuidar desse grande ventre da vida na Terra. É isso, Nonô. Patrícia, bravo! Muito obrigada. Falei pra caramba! Você nos emociona com suas falas e você recebeu vários elogios aqui, muita gente que admira seu trabalho. Nossa, tem muitas mensagens. Mas eu quero agradecer, eu não sei se o pessoal fica mais um pouquinho aí, porque tem os vídeos ainda para passar, né? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Compartilha aí. Para você. Tirei? Estou aparecendo? Nem sei. Uhum. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que a gente fez a escolha certa, porque quando a gente começou o projeto do Scuba Divas, foi a ideia uma semana só. Só que como deu muito certo, graças a Deus, e aí te conhecendo um pouquinho mais, eu falei, nossa, essa mulher é fantástica, ela tem muito conteúdo para passar. E, assim, para você, acho que tinha que ser uma live de umas 3 horas e tanto conhecimento. A gente já tem o tema, né? Tem muitos temas. A gente pode fazer mais, até o Ronaldo deu uma ideia aqui, que eu achei bem legal. O que ele disse? Peraí, vou tentar achar, voltar aqui às 7h49, onde eu parei. Coitado, ele já deve ter... Ele está enlouquecido de trabalho, ele não deve estar mais aí. Não sei. Ele está aí, ó. Ele está! Meu Deus, Ronaldo! Que honra! Que honra! Boa noite, Ronaldo. Boa noite. Que honra minha, né, de te ouvir, de ouvir todo mundo. Já que eu entrei, vou entrar, então, rapidinho. Entra. Mas Patrícia, é isso. Gente, vocês estarem com o Ronaldo aqui é muito chique, viu? Depois dessa sua inspiração toda, né? Parabéns, acho que você super representa a década como um todo e a energia que todos nós sempre precisamos, né? E aí, você super rápido, porque senão eu começo a falar também sem parar. Mas agradeço até também de você ter trazido as questões da educação. Eu nem sei se o Edson está aqui, porque foi tão curioso que
aí eu lancei a ideia, né, que era a ideia do, imagina que legal marcar uma live, ou mesmo momentos gravados com vocês e com as histórias de vocês dos mergulhos para compartilhar com esses professores, né? A nossa ideia com esse movimento do Oceano na Educação, ele é um movimento todo voluntário, mas é também dar suporte a esses professores, de falar, a gente está aqui, e está aqui um algo, né? Ainda a Patrícia mencionou a história do, né, vocês veem o lixo, vocês veem a poluição, e realmente vem, mas vocês também veem a beleza, né? Quantas crianças não querem saber dos peixes? Bom, eu não mergulho há 20 anos e morro de saudades. E aí, logo que a gente falava, alguém comentou no nosso post no Instagram, falou, eu sou um mergulhador, eu tenho vários vídeos, eu quero participar, e eu tenho as imagens. E é esse movimento que a gente quer fazer também, né? Esse juntar as mãos e estamos todos juntos. Então, o projeto já está desenhado aqui, já mandei para a Nonô, a gente vai tocar um projeto aí de mergulhadores para a década, tá? Tá só começando. Patrícia já está tentando aí uma ideia nossa, a união dela com o Scuba Divas, Ronaldo. Aliás, muito prazer falar contigo. E eu, assim, que também mergulho desde 93, eu tenho muito material, muitas imagens, muitos vídeos. Ai, da fotógrafa, gente, ela. Imagina, obrigada. E, assim, uma coisa que eu vejo, assim, eu e a Major, a gente não, infelizmente, a gente não faz um mergulho que a gente não deixe de catar lixo, gente. É muito lixo na água. E ainda, como ela falou, a gente cata os plásticos, coisas que a gente vê, e o microplástico que a gente não vê, né? Esses hormônios que vão para o ralo abaixo, que vão para os mares aqui no litoral do Paraná, a pessoa já está com um projeto estudando, porque as garopas estão ficando estéreis. Né? Então, N coisas que a gente não sabe. Mas a sua ideia, Ronaldo, olha, achei maravilhosa. Ele colocou aqui, ó, Paty, imagina que maravilha uma live com os mergulhadores falando com as crianças, contando suas histórias e imagens. É isso, cara. Porque eu falei dessa testemunhança, no caso ali eu mostrei as coisas tristes, mas, cara, são as belezas também que a gente tem que trazer mais fortemente, né? Para a gente não perder. Então, é isso. Eu tive a honra de fazer parte de um projeto com a Sônia Mara, Patrícia, lembra dela? Que ela é uma das escovadinhas. E ela com o marido trouxeram uma ideia, ele é um francês, e eu tive a honra de apresentar meu trabalho, minhas fotos, e fiz uma exposição, e as crianças ficaram o ano inteiro na escola, tiveram várias matérias, vários exercícios, e um deles foi um concurso de desenhos, né? Então, inspirado nas minhas fotos, eles fizeram vários lindos desenhos, aliás, ela me mandou hoje. E essa galerinha que vê as fotos e que desenha, ela daqui a pouco vai estar louca para mergulhar, para ir para a água, ela vai se sensibilizar mais, ela vai se tornar um porta-voz. Escolas, ainda mais as que têm costa, tem que levar as crianças para a praia. Na escola que eu estudei, isso foi muito importante para mim. Quando eu tinha 13 anos, um professor de geografia daqueles mega alternativos organizou um passeio, foi todo mundo do Rio para Búzios, para Angra. Nós ficamos 2 dias em Angra mergulhando com 13, 14 anos de idade. Eu nunca vou esquecer, sabe? Então, assim, a gente tem que levar as crianças o máximo possível para a água. E, ok, fazer limpeza de praia, mas tem que olhar, tem que botar uma máscara nessas crianças, sabe? E tem rios, sabe, Patrícia, acho que mesmo se a gente não puder levar as crianças para a praia, a gente pode trazer o mar para a escola, para elas. As duas coisas, exatamente. Tem muitas crianças que, infelizmente, não têm condições. Então, se a gente trouxer um pouco do mar, do oceano, porque as crianças, na minha opinião, são elas que vão tentar arrumar a casa que nós estamos bagunçando, entendeu? E eu acho que elas mudam muito também, elas ensinam aos pais, né? Porque está faltando muita consciência. Muita transformação hoje está vindo das crianças, né? Eu gostaria de te ler aqui, tem mais uma pessoa de Portugal, que é a Cláudia Bonina, você conhece? Ah, Cláudia, atriz, bailarina, sereia, tem um projeto de floresta aquática lindo. Ela colocou aqui. Brasil também. Adorei, lindo, lindo, muito entusiasmada em tentar encontrar quais as pontes que, como artista, eu posso aqui em Portugal e até com o Brasil, para trazer esse floresta aquática à superfície. Um orgulho, levei Cláudia para mergulhar em apneia pela primeira vez na vida, em Portugal. Foi meu batismo. Muito bom, muito bom. Mas, Cláudia, você mora em Portugal ou no Brasil?
Não, eu moro em Portugal. Eu estive no Brasil 7 anos, mas agora eu estou em Portugal. E esse projeto era a ligação de mergulho com performance. A ideia era pegar histórias míticas, né, criaturas do mar, e humanizar isso e trazer isso depois para São Paulo em performance. Infelizmente, eu tive que voltar e não foi possível concretizar esse projeto. Mas vai concretizar na hora certa. Vai sim. Estou fazendo recolhas, né, com vídeos, pequenas coisas, imagem, interessa muito a pesquisa de fotografia e dessa relação toda. Então, estou amando, adorando essas conexões que você, Patrícia, está trazendo. Muito obrigada. Tem mais alguma pergunta, Obrigada, Cláudia, pela sua participação. Gratidão também. Muito obrigada. Patrícia, tem uma pergunta aqui que ele acabou saindo, mas eu gostaria de ler. O Bonfim está aí. Pensei que ele tinha saído. Cadê aqui do Bonfim? Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente, que eu estava com ela. Aí, Patrícia, você não acha que um primeiro passo deveria ser o controle do crescimento populacional para diminuir a pressão sobre a natureza, oceanos? Isso é muito complexo, né? É como a gente fala, como é que eu vou pensar no oceano se tem gente passando fome? Então, por isso, por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles vão avançando em todas as direções. A questão a gente está numa hora, cara, assim, olha todos os desafios climáticos que a gente tem. Olhar para o oceano é pensar no clima, é pensar na nossa sobrevivência. Elevação do nível do mar, por exemplo, a quantidade de imigração que vai acontecer. Então, é necessário também a gente olhar para o oceano, cuidar dele para evitar outras tragédias que depois vão ter outros impactos em todos esses outros lugares, né? Tá tudo junto. A questão não é difícil dizer qual é a prioridade. A prioridade, eu acho que a prioridade deveria ser um olhar realmente interconectado com tudo isso, porque tudo impacta tudo, né? Tudo impacta tudo. Eu não sei como responder assim, não sou a voz da resposta, só digo assim, o oceano é muito importante para tudo. Sem o oceano não tem vida na Terra, sem água nem nós vivemos. Então, ou a gente cuida disso, ou todo o resto em cadeia não vai existir. É preocupante, né? Mas temos que seguir. E você está fazendo um lindo trabalho, está cheia de... Não sei se você consegue ver o chat aí. Não estou com parabéns para você. Muitos elogios. O povo deve estar cansado, gente. 8h30. Deixa eu só fazer a pergunta do Face, aí vamos encerrar. Se bem que tem várias perguntas cumpridas. Não, por mim eu fico. Eu acho assim, fiquem à vontade de irem saindo. Fiquem à vontade, lógico. Vamos lá, a Pinéia Deep Ocean, tá? Essa é uma pergunta do Facebook, ok? Como podemos fazer os governos introduzir a cultura oceânica como matéria escolar nas escolas primárias? Seria uma ideia para divulgar essa cultura, você não concorda? Claro que concordo, e é por isso, por exemplo, que o Ronaldo está articulando essas coisas todas formalmente também. Então, há uma articulação política para que a gente consiga avançar nisso. Vai ser fácil? Não. Vai acontecer em todas as escolas? Óbvio que não. São zilhões de desafios. Mas, assim, os desafios, eles têm que nos dar força de propulsão. É aquela frase, porque era impossível, foi lá e fez, né? O impossível nos move também. Então, a gente tem que fazer o que for impossível para criar políticas públicas também e levar essa agenda para as escolas. Então, se já é difícil, mas assim, a gente tem agora a década, cara, a gente tem um apoio institucional, vem empresas que vão ter que investir nisso também, então é a hora de tentar, sim, levar isso para currículo escolar na medida do impossível. Porque se a gente fala, não vai ser possível, a gente vai fazer o quê? Ficar de braços cruzados, né? Então, eu acho que é dizer assim, é impossível? Não, não é. Bora tentar. Bora arregaçar a manga. Eu posso não conseguir todas as escolas, mas se eu consigo inserir isso em algumas, em muitas, eu já estou transformando, eu já estou impactando. E cada escola vai sendo uma multiplicadora. É uma forma da gente chegar através da educação formal
mas também pela não formal e pela informal. Tem que estar lá. Patrícia, a Beatriz Moreira Bispo, ela colocou assim, além de fornecer material na educação, é necessário inserir o mergulho como ferramenta de educação. Sou Beatriz, oceanógrafa e mergulhadora, e trabalho com mergulho livre como instrumento de educação ambiental. Você conhece ela? De nome assim, agora não. Pode ser que conheça e não esteja juntando. Mas tem tanta coisa, cara, até projetos. Eu digo assim, eu conheço uma menina que mora no Rio de Janeiro, uma menina super jovem, no Vidigal, que trabalha levando a comunidade para nadar, levando mulheres que perderam seus filhos com a violência do morro, para redescobrirem uma relação com a água. Então, assim, eu acho que a gente também não pode só pensar que é necessário muito dinheiro, porque, ok, fazer um mergulho scuba, sair de barco, é mais complicado? É. Mas, às vezes, se as escolas estão numa cidade costeira, é possível, através de alguns projetos, levar algumas crianças que sejam... No meu projeto, eu vou mostrar o teaser aqui do meu filme. Foi um projeto que eu fiz no interior do Brasil, para crianças que vinham de instituições sociais, que não tinham tido a possibilidade de viajar para ver o mar, que, inclusive, nunca tinham visto água natural. Só piscina e água de torneira, e algumas nem piscina. Eu peguei um grupo de 12 crianças, levei elas para uma lagoa incrível, que fica na fronteira de Goiás com Mato Grosso, fiz um trabalho com elas na água e botei máscara no rostinho delas. Elas viram aquela água. E quando a gente terminou, o que todas elas me disseram era: tia, e como é o mar? Então, mesmo só... E estavam lá fazendo apneia depois. Chegaram morrendo de medo. No final, elas não queriam sair da água, estavam lutando. Eu levei algumas máscaras infantis, elas querendo depois, quando juntaram, e não queriam sair da água, e queriam ficar de máscara, e queriam ver. Entendeu? Então, às vezes, uma coisa pequena, se existe a possibilidade de levar uma criança para um mar, para um lago, para um rio, e botar uma máscarazinha, já é um estímulo para se tornarem mergulhadores. Não é necessário... Não são necessárias grandes coisas. Patrícia, muito obrigada. Vamos passar os vídeos, vamos pegar o gancho, passar teu teaser aí para o pessoal? Vamos. Eu queria, Nonô, eu queria te pedir duas coisas. Passa o teaser. Gente, o teaser são 50 segundos desse filme que eu fiz ano passado, que eu dirigi junto da Rita Albano, trabalhei na água com as crianças, vocês vão ver 52 segundos. E eu queria depois mostrar um vídeo, aquele que eu te mandei do link do YouTube, de 3 minutos e pouco, que é o vídeo que foi organizado pela Luciana, por essa mexicana. Eu vou compartilhar a tela e me dá um retorno aí, ok? Tá, que está coordenando esse projeto da Yungo ligado à COP, com jovens do mundo inteiro. É lindo ver, para mim eu me emociono. Eu estou no meio de gaiata, né? Porque eu não sou mais jovem, estou ali ajudando com alguns passos da organização dos jovens. Vamos ver o teu teaser, Somos Água, ok? Apareceu aí? Vendo. Não? Tá, eu vejo uma tela dividida em duas partes. Ok. Não apareceu? Eu ampliei. Não apareceu nada? Não apareceu. Tá uma tela preta. Só um pouquinho que deve estar carregando. Para mim aparece aqui. Tá aparecendo, pessoal? Deixa eu ver aqui. Vê no chat, eu não vejo. Espera aí que eu vou compartilhar aqui. Espera aí. E agora? Yes. Você consegue ampliar? Vamos tentar aqui. Peraí. Eu quero morar aqui dentro. Tá pequeno, né? Sim. Se você conseguir ampliar, fica mais bacana, né? Peraí. Peraí. É um filme que não é sobre o oceano e não é filmado no oceano, mas ele existe por causa do oceano. Porque o trabalho também é lá dentro. Aqui. Eu sei. Pronto, apareceu? Yes. Eu quero morar aqui dentro. Eu quero ficar aqui para sempre. Água,
Foi a minha primeira experiência sem tocar o pé no chão. Ela era toda azul, não tinha casca de balinha, não tinha nada. Nós quisemos dar a possibilidade para crianças que nunca tinham entrado em contato com águas naturais, a oportunidade de ver uma água que era uma água viva. A lagoa tem muito mais trem do que a piscina. A piscina só tem a piscina e a água e o cloro. E a gente tem que cuidar das algas. Eu sou água, você é água, nós somos água. Água, mamãe água, água, somos água. Que lindo. Vamos parar esse. Agora você quer qual? O do YouTube? Alô? Oi, Patrícia? Tá me ouvindo? Ah, desculpa. Sim, o Ocean's Voice, aquele de 3 minutos e pouco. Não, para só um pouquinho aqui. Com jovens do mundo inteiro. Peraí. Eu sei. Então, mas eu não tô com o link dele aqui. Google. Ah, tá aqui. Compartilha tua tela. Calma aí. Aqui tá. Compartilha tua tela. Já está. Minha tela tá aparecendo para vocês aí? Não, agora tá. Agora tá? Não é esse. Vamos passar esse aqui, eu tenho que ver onde é que eu coloquei esse do Google. Vamos chamar o da Unesco. Eu acho que esse é o da Francesca. Esse é o da Francesca. Com a voz do Peter Thompson, que é o enviado Principle especial. number 4, the ocean makes the earth habitable. So everything is connected when it comes to the water cycle. Once you start Acho que tá pesado, Nonô. Tá mudo, Nonô. Então. Tá muito pesado, deixa. Eu posso mandar... Eu volto um pouquinho. Oi? Peraí, eu vou voltar um pouquinho aí. Pode ser que ele esteja muito pesado. Principle number 4, the ocean makes the earth habitable. Tá bom, som? Uhum. So everything is connected when it comes to the water cycle. Once you start seeing that clearly and understanding that the healthy ocean is essential for our well-being on this planet, you start seeing it. Whenever you see water, you think ocean. And everybody has to think that way because everything is connected. And there can be no healthy planetary ecosystem without a healthy ocean. The future of humanity lies here on planet Earth, and that is why we need to understand what's going on in the ocean, because it's in the ocean that our future sustenance, be it health or energy or food, lies. And we have to know the correct science so we can establish the correct relationship that will give succeeding generations of human beings a secure place on this planet. Esses ficaram muito pesados. A gente coloca depois no Facebook das Escubadibas. Não passou bem? Passou picotando assim? Ele estava quebrado. Eu acho que ele é muito pesado para o Zoom. O outro, então, você não quer passar?
Se você conseguir o dos jovens, o outro da Unesco não, porque as imagens estão parando. Dos jovens está no Google, né? Okay. Esse aí. Somos la voz del océano. We are the voice of the ocean. Somos la voz del océano. Tayo ang boss ng karagatan. Somos la voz del océano. Je suis la voix des océans. We are the voice of the ocean. Somos la voz del océano. Somos a voz do oceano. Somos la voz del océano. Mini Apu Baby. Mami somos the caballo. We are the voice of the ocean. Somos la voz del océano. We are the voice of the ocean. Mesajlim Ocean. Somos la voz del océano. Awani Alboroso. Somos la voz del océano. Kita adalah suara laut. Nous sommes la voix de l'océan. Hamza Samantha. Nous sommes la voix de l'océan. احنا صوت المحيط. Somos la voz del océano. Somos la voz del océano. Somos la voz del océano. Jesteśmy głosem oceanu. We are the voice of the ocean. We are the voice of the ocean. Somos la voz del océano. Nous sommes la voix des océans. We are the voice of the ocean. Somos la voix des océans. Nosotros somos la voz del océano. Nous sommes la voix de l'océan. Une voix, un océan. Somos la voz del océano. Nous sommes la voix de l'océan. We are the voice of the ocean. Somos la voz del océano. Guys, just to say, we are the voice of the ocean. One voice, one ocean. Somos la voz del océano. Un planeta, un océano, un voz. Nosotros somos Ocean Boys. Pronto. Pronto. Agora Parou vamos até aí? fechar, que o povo já deve estar com fome, com sono e deve estar morto. É. Peraí, que abriu alguma coisa aqui. Olá, eu sou Marcelo Taz, jornalista, ator, roteirista, diretor de televisão. Partiu outra coisa aí do YouTube. É, já abriu outra coisa aqui, deixa eu fechar. Mas é isso, pessoal. Acho que estamos com quase 2 horas de live, foi o nosso recorde. Ai, ai, ai. Pois é, não, eu sei que a imagem estava travando ali, talvez estivesse meio pesado, mas eu queria mesmo ter fechado com esse vídeo, porque é mostrar isso, é um oceano, é um time.
E essa galera jovem do mundo inteiro, África em peso, chegando também para proteger o oceano. Bora se envolver aqui no Brasil. A gente tem que chegar junto. O povo todo está se mexendo. A gente não pode ficar atrás, não. A gente tem que correr atrás do prejuízo juntos. Eu achei muito importante o que você falou. Não é a questão, o Oceano Índico. É um oceano só, é uma água só. Né? Não é só. Tem uma ilha lá perto das Maldivas, só de lixo. Não é o lixo do povo local das Maldivas. É o lixo como as correntes marinhas levaram. É uma ilha, você já deve saber disso, né? Ela tem, acho que, 35 metros de profundidade e não sei quantos quilômetros quadrados de lixo. São várias ilhas, na verdade, também, né? É um desespero. Mas é lembrar disso, não é só o plástico visível, tem o invisível, do microplástico, do sonoro, do biológico, do químico. Gente, bora mostrar as belezas e combater o que não está legal. Verdade. É isso. Minha querida, gratidão. Se alguém quiser, depois tiver alguma pergunta que não deu tempo, alguma coisa, pode me procurar. Pode me procurar pelo Instagram. Eu tinha colocado aí na apresentação, que é o PAT, Pati Furtado de Mendonça, ou Aqua Mater, com Aqua com Czinho, Aqua _ Mater, ou põe lá no Facebook do Scuba Divas, que também depois eu respondo. Não sei se alguém tem alguma última pergunta que quer aproveitar agora. Apareceu a Beatriz aí, eu não sei se ela quer... Tem pessoas que deviam ver este webinar, vai estar gravado em algum lugar. Sim, Cláudia, vai estar aqui no nosso Facebook, do Scuba Divas, tá? Então, todas as lives ficam gravadas lá, tá? Pode depois compartilhar com os amigos. Meninas, todos que estão presentes, falar alguma coisa? Eu vi que ela teve um movimento. Eu não sei, Cláudia, você quer falar? Sim, eu sou Beatriz, da Bahia. Então, queria compartilhar rapidamente que eu sou mergulhadora também, sou Dive Master e oceanógrafa, trabalho com mergulho como instrumento de educação ambiental e só enfatizar de como o contato entre crianças, né? Eu trabalho, tenho projetos sociais de educação, como o contato de crianças, jovens, idosos com a água, vendo esse universo muda completamente. Então, acho que quem tem essa experiência do mergulho, de utilizar isso como instrumento, né? Como uma ferramenta de educação, nossa, é revolucionário, porque você precisa dizer muito pouco, só apresentar, né? Essa imensa beleza e a realidade, né? Que aí vem, quando cada um vê um lixinho ali, ele já se sente tocado e já cria todas as conexões na sua cabeça. Então, isso para mim é emocionante, é o que me traz satisfação, é só apresentar aquilo ali e ver que aquilo mudou a vida daquele ser. Só compartilhar, porque isso para mim, o mergulho e a educação é revolução para mim. Obrigada, gente. Boa noite, adorei. Amar e cuidar, né? É o que você falou. No fundo é isso. Muito obrigada pela sua presença, sua participação, a Cláudia, todos que estão presentes. Nossa, a gente só trabalha aqui com alegria de receber mulheres assim impressionantes, que têm muito para contar, muito conteúdo. A gente está aprendendo a cada live aqui com todos vocês, e é muito legal essa interação também, ouvir vocês, ler os chats. Continuem nos apoiando nesse nosso sonho, nosso trabalho. Eu e a Maju, a gente também tem uma ideia, Patrícia, de fazer, até a gente tem inspiração com a Sônia Mara, de fazer um trabalho nas escolas, né? Mostrar o que é cada oceano, o que é a água, então, para eles darem mais valor também, aprender sobre a questão do lixo, como a Maria escreveu ali no chat, né? Que o oceano começa no nosso ralo. É isso. Então, começa vamos ver se dentro da gente. A água que nos constitui, ela foi oceano um dia. É o que a gente bebe, é o que a gente come, é a água do ralo, é a água da pia, tudo isso é oceano, gente. Verdade. O oceano que se deslocou, mas é oceano. Olha, muito obrigada. Então, eu convido vocês para a semana que vem, a gente tem mais uma live, vai ser o dia da tartaruga, e vem uma especialista, uma querida amiga, Ana Carolina Luqueta, falar sobre as tartarugas. Eu sou péssima, eu nunca sei qual tartaruga que eu estou fotografando, então vamos ver se eu aprendo com ela. Mas estão todos convidados, segunda-feira a gente voltar aí na live com a Ana Carolina Luqueta. Muito obrigada por tudo. Obrigada, gente, pela paciência. Beijo enorme. Final.
Ah, eu quero Mas ler o assim, chat. coisa boa, a gente ainda, vai até o final. Obrigada, Ok? gente. Vou ainda ler o Obrigada. chat. Tá bom. Beijão. Tchau. Gratidão. Beijo. 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 Tchau, pessoal.